Amém? Amém. Glória a Deus, queridos. Vamos lá? Você está bem? Vamos estudar um pouquinho? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar, o tema é Free Solo. É meio esquisito, mas já eu te explico do que a gente está falando. Tem um documentário na National Geographic que vai contar sobre isso. Depois, se você quiser saber muito detalhe, está lá nesse documentário. Quem já ouviu falar para a gente amarrar isso, eu vou lembrar vocês sobre um fato bíblico. Quem se lembra da Torre de Babel? Vocês estão velhos mesmo, hein? Então, na Torre de Babel, a história é simples, né? Nimrod é um cara que cuida ali de 10 cidades. É tipo assim, um Trump. É uma autoridade no mundo. Ele é da descendência dos filhos já de Noé. Só para te contextualizar, Noé é aquele cara da arca que veio o dilúvio. Amém? Tá todo mundo na mesma página? E aí, Nimrod, que governa 10 cidades, ele pega e junta mais 2 cidades e faz uma proposta para ela que é o seguinte: galera, a gente já se deu mal uma vez. Vamos construir cidades e uma torre bem alta que chegue ao céu. Lembra disso? Que chegue ao céu, e nessa torre, e construindo isso, nós não seremos espalhados, porque nós vamos estabelecer uma estrutura de governo aqui, uma posição para subir em um lugar bem alto e de lá governar. Na verdade, eles chegam a dizer que nós chegaremos até o céu. Qual o propósito desse cara de verdade, gente? Qual o propósito desse povo? Porque eles começam a trabalhar. A Bíblia diz que Deus desce para ver o que eles estão fazendo, e eles estão construindo. A Bíblia usa essa palavra, estão construindo. Eles já estão edificando a torre e cidades. Então imagina assim, é mais ou menos igual Dubai, sabe assim? Vamos construir Dubai do nada, e aí de repente começa a construir arranha-céu, onde não existe nada. E Deus fala uma coisa, fala assim, se eles prosperarem nisso, nada pode impedi-los, porque eles estão unidos. Isso vai trazer uma revelação lá no Novo Testamento, mas a gente não vai trabalhar isso hoje. Ok? O que acontece a partir daí? Deus confunde as línguas. Amém? E as falas. Ele vai usar 2 termos, um para o idioma e um para a maneira de falar. Como se fosse sotaque, hábitos de falar. Ok? E essas pessoas ficam confundidas e a partir daí se espalham. E até hoje a gente vive esse efeito da língua, né? Tem igreja que fica falando tudo em inglês, já viram as igrejas? Não sei por que esse povo é assim. E no final, esses caras queriam acessar a Deus? Era o plano deles? Não. Eles queriam governar sem Deus. A gente quer uma posição. Eu, por mim, imagino que eles já vinham assim. Você lembra daquelas paradas do nosso avô Noé? Que veio o dilúvio, morreu todo mundo? Se a gente construir essa torre, a gente fica guardado desse dilúvio. Isso não é bíblico, mas dá para imaginar. Sabe, a última crise que a gente teve, vamos nos preparar, vamos nos defender de forma que nem Deus possa nos impedir. Estava compartilhando isso com a Gra, ela lembrou do Titanic. Lembra disso? Você falou assim, nem Deus pode parar isso. Normalmente a gente faz isso, sabia? Normalmente. Babel buscava a presença de Deus? Não. Mas buscava uma ferramenta para chegar ao céu. Babel não, as pessoas. Construíam uma ferramenta para chegar ao céu. Eu estava conversando com o Jones essa semana. Pode falar, Jones? Sem pedir autorização, né? E ele falou assim, você lembra daquela mulher samaritana? Que ela está na frente de Jesus, é samaritana, né? É isso, né? E ela fala assim, como é que você vai tirar água se você não tem balde? Qual é o mindset dela? Eu preciso de ferramentas para fazer as coisas. Como, Jesus, você pode tirar água se você não tem balde? Como você pode chegar a Deus se você não construir uma torre? Chegar ao céu sem construir uma torre. Como é que você pode adorar sem uma música? Como é que você pode abençoar se você não tem dinheiro? O que mais que a gente poderia pensar?
Como é que eu posso ser bom se minha família nunca foi? Se eu não tenho acesso à educação? Vocês lembram de Pedro, que era um iletrado, e quando começava a falar, as pessoas falavam assim, mas ele não é um iletrado? Como é que ele pode estar falando tão bem assim? A nossa mente, ela está programada para buscar artifício que sustente aquilo que a gente quer alcançar em Deus. Vamos tentar melhorar isso. A gente construiu fortalezas na mente, e isso vem de geração por geração, que diz como a gente deve se relacionar com Deus. Metodologias, fórmulas, usos e costumes que vão me fazer um modelo para poder tocar a Deus. Amém? Deus quer que nós nos aproximemos dele? Claro que ele quer. Então abra sua Bíblia aí em Salmos 24. Hoje a gente vai ter um período de ensino. Então eu quero que você pegue seu caderno, seu celular e anote o que nós vamos falar aqui. Semana que vem a mensagem vai chamar... Como é que chama, Isaías? Lembra ou não? Play na Life, não é isso? Play na Life. A gente vai falar um pouco da prática. Hoje a gente precisa da teoria. Semana que vem, se você não tiver se conectado com o fundamento, provavelmente fica difícil de você ir para a prática. Então, estou te convidando a não faltar semana que vem e estudar o que a gente está falando aqui, mesmo que demore um pouquinho. Salmo 24, a partir do verso 21, diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Você vive no mundo? Tem algum extraterrestre aí? Não, então de quem você é? Fala, do Senhor. Eu tenho um dono, eu tenho um Criador e eu tenho um Pai. E a mesma pessoa. Pois foi Ele quem fundou sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir ao monte santo do Senhor? Você percebe que essa frase fica meio desconecta? Foi Deus que criou tudo, tudo é dele. Fala, tudo é dele. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Não fica meio desconecto? É engraçado que ele fala assim, eu fiz tudo isso, mas isso não é importante agora. Eu quero saber quem vai subir ao monte santo do Senhor. Quando a Babel vem sendo construída, qual é a ideia? Chegar ao céu, ao monte santo do Senhor. E Deus está perguntando, quem vai subir ao monte santo do Senhor? Just, quem vai subir ao monte santo do Senhor? Quem já subiu ao monte santo do Senhor? E ele responde, quem poderá entrar no seu santo lugar? Segunda pergunta, e aqui a resposta. Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Por isso, nós preparamos ali sabão, água. Vocês podem se encaminhar até o banheiro, lavar as mãos para subir ao monte santo do Senhor. Amém? Vai funcionar? Não, não é disso que ele está falando. E aqueles que têm coração puro, que não recorre aos quê? Ídolos. Ídolos aqui quer dizer símbolos, práticas, fórmulas, usos e costumes. Tudo está dentro dessa palavra ídolos. Nem jura por deuses falsos, nem confia em outros deuses. Mesmo que esses outros deuses seja você. Porque Jeremias, se eu não me engano, diz assim, maldito é o homem que confia... Então faz assim, maldito, fala comigo, assim faz com o dedo. Maldito é o homem que confia no homem. Foi mal. Maldito é o homem que confia... Vocês entenderam o que ele está falando? A maldição é a ausência de Deus. Eu gosto de explicar dessa forma. Deus não quer te fazer mal, mas a partir do momento que ele sai da cena, o que fica? O vácuo, a casa vazia. Então,
Se eu confio em mim, o que ele faz? Sai de cena. E aí eu estou por conta e risco. Mãos limpas. Aquele tem mãos limpas e coração puro. Ele receberá as bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Presta atenção, esse cara que subia ao Monte Santo do Senhor com mãos limpas e coração puro, ele receberá bênçãos do Senhor. Se eu expliquei aqui que, se isso fizer sentido, que a ausência de Deus é a maldição, o que ele está falando? Quando você sobe o monte, você é cheio de Deus. Quando você entra no lugar santo, você é tomado pela presença de Deus. Ok? Até aí? E você é abençoado e ele fará justiça. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam, pastor, ora por mim, porque eu estou com uma causa e eu queria que fizesse justiça. Tem um monte de coisa que a gente precisa falar sobre isso, que é se apresentar no trono de justiça de Deus, saber fazer a petição, falar com Ele, apresentar para Ele quem é o acusador, quem é o cara que armou a cilada. É igual um tribunal. Existe um trono de justiça. Existe uma posição. Existe um advogado, não existe? Existe um acusador. Promotor, não tem? Sabem quem são, né? Jesus e o coisa ruim. Ele vai fazer justiça. Ele vai cuidar dessas situações para você. Amém? Então, nessa subida de monte, eu tinha assistido essa semana 2 documentários sobre a subida de um monte na Califórnia. É uma pedra de granito de quase 1 quilômetro, 930 e tantos metros. Uma pedra, imagina uma pedra de granito, onde cada detalhe da pedra tem 1 centímetro só assim, para alguém fazer uma escalada, para alguém subir esse monte. E aí eu assisti na Netflix, se você quiser anotar, um documentário com Tommy Caldwell. Tommy Caldwell é um menino que nasce com alguns retardamentos. É assim que fala? E aí ele começa a ter muita dificuldade de aprendizado, de um monte de coisa, ele começa a ficar difícil. O pai é um exibicionista praticamente. E ele também é escalador. E ele começa a levar o filho em todas as aventuras. Com 12 anos, o filho já superou o pai na capacidade de subida de montanha. Com 16, ele vai assistir uma apresentação, uma disputa mundial sobre uma subida numa parede que eles construíram na Califórnia, num prédio que era disputa só de profissional. Na véspera, abria para o povo brincar e era uma disputa amadora. Ele sobe disparado na frente de todo mundo, ele é convidado para voltar no outro dia e disputar com os profissionais, ele tem 16 anos, e ele ganha o campeonato mundial na primeira vez que participou. É doido isso. Ele se apaixona por uma menina que também é escaladora, eles começam a escalar o mundo inteiro, ele vai para um lugar no Oriente Médio, ele é sequestrado, isso marca muito a vida dele, e quando ele volta para a Califórnia, ele coloca aquilo como desafio, eu vou subir o El Capitan, esse monte de granito que é de quase 1 quilômetro de altura. E ele passa 8 anos se preparando para subir esse monte. No final da história, a esposa já deixou ele perdeu um dedo já, e ele começa a estabelecer... Dá para mudar o slide para mim? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Vai lá. Aqui ele está pendurado numa altura aqui de 600 metros, mais ou menos, onde eles dormem. Dá para mudar mais um? Mãos toda machucada por causa dos detalhes da subida da pedra. Volta 2 slides, por favor, gente. Aqui, esse é um monte. Isso tem quase 1 metro. Você percebe que é muito difícil, inclusive ele tem uma inclinação negativa. Para quem escala, sabe mais ou menos o que é isso. Ou seja, o monte joga um pouco para trás. E as agarras, os espaços, as posições que você pode fazer uma segurança, se segurar, é de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Então, volta mais 2 para frente. Aí vem esse desgaste que eles mostram às mãos o que está acontecendo. Muda mais um. Esse é um amigo dele que vai tentar apoiar ele nesse projeto. Ele chama Kevin Jorgensen. É um outro menino super ousado que aceita o desafio de subir o El Capitan. Não está tão preparado, mas é um profissional também. E eles começam a subir... Muda mais um, por favor.
Eles começam a subir o El Capitan e a via que eles desenham tem 32 pontos, que é o quê? Cada lugar, ele põe um patch, que é uma garra, ele encaixa um gancho, depois de um tanto de subir, passa a corda e ali ele está seguro. Se ele cair, ele vai cair uns 3 metros só, mas está preso na corda. Faz sentido para você? E ele vai subindo mais um tanto, ponto 2, passa a corda no mosquetão, está seguro. Quando eles chegam no ponto 15, nesse patch 15, é praticamente impossível passar. E eles já estão ali, volta uma foto, por favor. Há 14 dias tentando passar esse lugar. Pendurado na pedra, totalmente desgastados, vivendo, não sem sair da pedra. 14 dias. Há um desgaste absurdo, não é? Mas depois de muito esforço, o Tommy passa. Consegue passar da 15 para 16, que é uma passagem lateral que você precisa dar um pulo de quase 3 metros, agarrar numa fissura de 1,5 centímetros, manter o seu peso, depois firmar para depois fazer outro movimento. Difícil? Não esquecendo que ele está a 620 metros de altura. Legal, né? Show. Ele passa e ele fica esperando o amigo e o amigo não consegue passar. Kevin não consegue passar. E aí já passou mais 2 dias e o Kevin não consegue atravessar essa lateral. Ele continua subindo e vai até o ponto 29. Muda para mim. Vai até esse patch 29. Quando ele chega no patch 29, ele já está vendo o cume, a galera vibrando, porque ele está batendo um recorde. É algo que nunca ninguém tinha feito, subir naquela face do El Capitan. E quando ele começa a perceber que ele vai chegar, ele fala, eu não posso deixar meu amigo. E ele volta tudo de novo. E ele fica mais 2 dias parado com o amigo, para o amigo recuperar, se preparar, se concentrar para tentar passar. E depois de muitas tentativas, o amigo passa, o Kevin passa. E eles sobem e chegam lá em cima. Passa para mim mais um slide. E ele é notícia mundial. Até o Obama deu os parabéns para ele. Sabe o que é você realizar algo que o maior presidente do mundo, de um país no mundo, te falar, cara, show. É superação ou não é? Incrível, maravilhoso. E eu fiquei espantadíssimo nisso. E eu falei, esse é o fim? Será que esse é o limite que um homem pode chegar, de subir uma pedra de granito com toda essa dificuldade? E eu descobri que não. Pode mudar. Pode mudar. Esse menino chama Alex. Ele passou mais ou menos pela mesma história do Tommy, só que ele falou o seguinte, cara, eu vou subir esse negócio sem nenhuma segurança. Eu não vou pôr cadeirinha, eu não vou pôr capacete, eu não vou usar corda, eu não vou fazer nada. O que ele faz? Ele chama o Tommy, que agora é a referência no mundo sobre o El Capitan, e ele passa a estudar o El Capitan, como é que ele vai se agarrar. Pode pôr o vídeo para mim, enquanto eu vou contando aqui? E ele aceita o desafio depois de alguns dias, depois de alguns anos estudando e se preparando, ele sobe com a corda junto com o Tommy, faz o mesmo percurso, e agora ele fala assim, a qualquer momento eu vou subir sozinho. A esposa vai para outra cidade, porque ela não vai suportar. Então ela fica a 5 horas de distância dele, e aí ele levanta de manhã e fala assim, vou subir. E aqui são algumas imagens, pode diminuir? Não, tá bom aqui a luz. E ele está subindo sem segurança nenhuma. Halfway up a solo, I'm normally pretty empty. I'm not really thinking about anything. I'm just sort of... E ele segue assim, subindo. Eu não sei se dá para ter uma ideia da altura que ele já está. Centenas de metros. E ele faz essa subida, se eu não me engano, em 5 horas, 4 horas, alguma coisa, quase 5 horas, subindo, sem nenhuma segurança, nessa pedra que é um granito, com garras bem difíceis. Tem ponto que alpinista profissional não passa nem com toda a segurança, não consegue passar. Então é um desafio. Tá vendo a altura? Legal, né? Tem a gente
Isso é tão legal que a gente está preparando a próxima Caravanas Just. E a inscrição é com a Cris. E tudo, a gente inclusive está investindo para você fazer essa... Legal demais, gente. Isso aí é incrível. Eu sou um pouco apaixonado por essa parada de alpinismo. Mas agora eu preciso correr para te falar por que a gente está vendo essa história inteira de... Pode tirar, por favor. Tem uma subida e uma pessoa mais importante do que o Alex para a gente falar hoje. Bem mais importante. O Senhor falou assim: quem subirá a que monte? Ao meu monte, ao monte santo. Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Quando eu faço um paralelo com a vida dessa galera que fez essa subida, eu começo a pensar como estão as mãos e como está o coração, como está a emoção, como é que está a entrega, qual valor tem essa subida para ele? O que ele ganha, o que ele perde, o que ele pode perder durante a subida? Só isso? Pode perder o carro, não pode perder um monte de coisa? O que eu quero te trazer é, a gente está no momento de uma subida. Deus não está falando assim, quero ver quem vai subir o meu monte santo. Não, a palavra não é essa. Quem subirá? Quem de vocês aí vai subir o meu santo monte? Quem de vocês? Rodrigo, Renato, Vitor, Jones, Cláudio? Quem de vocês? Nilton? Quem vai subir hoje o meu monte santo? Quem de vocês vai entrar no meu santo lugar hoje? Vocês vão para o culto e vão louvar e adorar, e vai ser muito gostoso, vão aprender um monte de coisa e vai melhorar a vida de vocês. Mas eu quero saber quem subirá e quem entrará no meu santo lugar. Não dá mais para a gente levar a vida da maneira que vínhamos levando. A gente vai estacionar e provavelmente nós seremos espectadores vendo alguém subir. Eu aprendi uma coisa com, se eu não me engano, com o Rick Joyner, que ele diz que às vezes a gente tem a unção do caranguejo. Quando a gente... Já viu um monte de caranguejo dentro do balde? Você já fez isso? E aí quando um começa a sair, o que os outros fazem? E o outro... E às vezes a gente não deixa os outros subirem. O Senhor está nos desafiando a níveis mais altos hoje. Eu não sei qual é o seu El Capitão. Eu não sei. Eu não sei qual é a passagem do PET de 15 por 16 que você não vem conseguindo passar. Mas tem um amigo hoje voltando para te ajudar a passar. Um amigo que não te deixa. Um amigo que não muda a estratégia. Você entende que a partir daqui depende de você? Você entende que a decisão é sua de subir ou não? O que a gente vai encontrar lá nesse santo monte? Quando eu olho para a Bíblia, me dá pensa numa referência dessa presença, desse ambiente santo lá do céu, que a Babel tentou chegar. Eu lembro do Éden. A Bíblia diz que Deus pôs um jardim no Éden e pôs o homem ali. E ali a presença de Deus estava, e ele visitava o homem, e eles se relacionavam todo dia. E aí, procurando a palavra Éden, a gente pode dizer que Éden é céu na terra? Claro que é, tudo dava certo, tudo funcionava. A palavra Éden significa paraíso, a maioria de nós sabe disso, não sabe? Significa também momento. Por que significa momento? Porque a escrita hebraica, cada risquinho é uma palavra. Se você estudou um pouquinho de mandarim, eu sei que vocês estudaram, também é assim. Japonês, alguns idiomas cada risco é uma palavra, e aí é um conjunto de palavras numa letra só às vezes. E aí quer dizer, paraíso, tá anotando? Escreva. Momento, porta aberta,
presença, cutuca o vizinho agora, presença, lugar de delícias ou encantador. Mas na verdade, o Éden não é um lugar. O Santo Monte, essa posição, esse lugar santo de Deus, não é um lugar. E aí quando eu junto tudo isso, e percebo que a presença de Deus estava no homem, e junto essas palavras, Éden quer dizer um lugar para o momento em que a presença de Deus é uma porta aberta para o céu. Vou repetir. Éden quer dizer um lugar para o momento em que a presença de Deus é uma porta aberta para o céu. E Deus está querendo saber assim, quem vai subir para esse lugar, para essa posição? Quem vai se despojar das ferramentas, das práticas, do que sabe, reformar sua mente, derrubar as estruturas mentais religiosas que a gente foi sobrecarregado e falar assim, hoje eu vou subir free solo, sem nada, livre, independente do meu orgulho. Eu vou me deitar no chão hoje se precisar. Eu vou me humilhar, eu vou pedir perdão. Eu vou me desfazer dos meus recursos. Lembra do jovem rico? Qual era o problema dele? Ele não conseguiu tirar os equipamentos. Faz sentido? Vocês estão tristes? Nesse ambiente do Éden não há contaminação. É santo, não é? Quando entra a contaminação, o que o santo faz? Sai daquele ambiente. Havia uma completa relação com Deus. No Salmos 24, que você leu, diz: aquele que é limpo de mãos e puro de coração vai alcançar essa posição. Não é aquele que dá mais dinheiro, não é aquele que canta mais músicas, que canta melhor, não é aquele que prega mais. Não tem a ver com as suas obras externas, tem a ver com a relação com Ele. E eu quero te pedir para fazer uma análise, quanto você tem se relacionado com Ele hoje. Hoje, não domingo, segunda-feira. Quanto você tem se relacionado com esse Deus na terça? Quando você acorda, como é que funciona? Semana que vem a gente vai falar sobre como andar dessa forma. Hoje eu quero que você analise, porque senão não faz sentido a gente fazer uma mudança de mente e de comportamento. Abre aí sua Bíblia no Salmo 24, de novo, verso 1. O que fala? Dos céus é a terra e toda sua plenitude. O que te impede de subir o Monte Santo do Senhor hoje? O medo. Pode impedir? O medo, de um monte de medo, não é? Quando a gente chega na altura, eu fiz alpinismo muito tempo, quando a gente chega numa determinada altura da subida do monte, você não tem mais medo de cair. Porque você não olha mais para baixo. Você olha para o alvo. Davi falava assim, de onde virá o meu socorro? Ele olhava para onde? O alto dos montes. Então, a partir do momento que você der o primeiro passo e começar a sua subida, eu quero te dizer, por experiência, você não vai ter medo de perder mais nada. A sua agenda começa a ser afetada e você fala assim, estou percebendo que está cada dia melhor a coisa para mim. Estou percebendo que eu estou cada dia mais ocupado com as coisas do Senhor e o Senhor está cuidando das minhas coisas, porque Ele falou para eu não ficar ansioso e eu não estou mais ansioso. Eu não tenho mais medo de cair. Eu não tenho nenhuma segurança. Porque o Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. E eu estou subindo ao seu santo monte. E eu estou, às vezes parece que não vai dar, eu estou do 15 para o 16, às vezes a mão não está dando mais para segurar. Às vezes eu preciso passar a noite acordado, porque Ele me pediu para estar a noite acordado. E eu estou fisicamente há 14 dias já me envolvendo com Ele, Ele me pede um jejum. Mas se eu estou subindo, eu não olho para baixo ou porque eu estou perdendo 14 dias, eu estou olhando para o Santo Monte, eu estou olhando para aquilo que é a minha herança. E Ele fala, vem filho, vem, tem alguém esperando a gente. O Pai está lá em cima.
A sensação de chegar num monte desses caras, eu nunca tive um desafio desse tamanho, mas a sensação de chegar em montanhas simples era uma loucura pra gente. Era uma conquista absurda. Sabe essas conquistas que você tem naturais? A gente vibra, né? Comprei um carro, troquei, arrumei um emprego, fui promovido. Qualquer coisa, terminei meu TCC, casei. Não tem nada que se compare à presença do Senhor. Vale mais... Quanto? Um dia, me ajuda aí, na sua presença do que? Os caras que já estiveram na presença do Senhor falam isso. 1000 anos de sucesso, 1000 dias de sucesso não se compara a um dia na presença dele. Então estou te desafiando mais ainda. Agora, abandonar os seus métodos. O que você pode fazer diferente nessa semana para buscar a presença do Senhor? Que não esteja sustentado em métodos, em estruturas, em recursos, em habilidades, em um conceito bíblico. O que você pode fazer? Anota. A gente está saindo aqui para fazer prática, para ser prático. Vem com a gente. Sabe por quê? O inimigo no caminho vai te oferecer algumas coisas. Vai querer te atrapalhar. Vai te dar alguns desvios. Vai te mostrar uma garra de alguém que deixou pronta ali. Deus fala, não quero que você segure em nada. Não, mas abriu um negócio novo aqui e eu quero entrar nisso também. Sabe essas coisas que a gente sente? Eu queria uma porta nova e Deus fala, não, eu te sustento. Vem subindo. Kathleen Kuma diz que a presença do Senhor, a presença de Deus não é uma teoria. A presença do Senhor é um fato. A gente, como igreja, tem vivido muito a teoria da presença de Deus. E às vezes traz até algumas confusões. A gente estava cantando uma música aqui agora há pouco que fala de eu estou na sua presença, derrama o seu Shekinah. Lembra disso? Estou na sua presença, derrama o Shekinah. A palavra Shekinah quer dizer o quê? Morada, presença. Então, eu estou na sua presença, derrama a sua presença. A gente começa a fazer umas confusões, às vezes, assim. E eu sei que o autor da música não quis fazer essa confusão. Ele está falando de outra coisa, de um Shekinah, de um mover, de uma glória. Mas, ao mesmo tempo, se eu entrar no Santo do Santo, eu não vou fazer essa oração. Faz sentido? O lance talvez não seja a oração, derrama. Porque ele nunca falou assim, ore para que eu derrame o Espírito Santo sobre você. Falou? O que ele falou? Quem subirá ao meu santo monte? Quem vem para a minha presença? Eu estou à porta aí, aquele que abrir, eu entrarei, cearei com ele. Eu ponho uma mesa diante dos teus inimigos, eu estou presente com você. Ele está com a gente todo o tempo. Na hora que dá 11 horas, que vem aquela depressão, e eu estou falando isso de forma profética, às 11 horas, marca aí, nessa hora você vai falar, Senhor, eu rejeito essa depressão que está vindo, essa tristeza. Porque eu sei que você é presente o tempo todo, eu não estou sozinho. E comece a declarar, eu quero entrar na sua presença, eu quero entrar na sua presença, eu quero relacionar com essa presença. Ele não está longe quando a sua geladeira está vazia. Ele está junto com você. Ele não está longe quando você recebe o último lerite e você sabe que não vem outro. Ele não vai se afastar de você. Ele não está longe quando o diagnóstico é desfavorável. Ele está ali com você. E ele está falando, fica na minha presença que eu cuido do resto. Mas não saia para fazer o que você, ou que o diabo, ou qualquer um falar para você. Mantenha-se na minha presença. Você sente vontade de dizer algo para o Senhor? E a outra palavra profética que eu quero falar é com os pais. Alguns de vocês têm entrado em desespero por causa dos filhos de vocês. Entra na presença. E você vai ver sua casa afetada completamente. Sua casa cheia disso. Há um problema que a gente mistura duas coisas, que é a unção e a presença.
Por isso que a gente ora e canta essa música desse jeito que a gente cantou. A unção é uma coisa, a presença é outra. Fala para o seu vizinho. Sem a unção nós morremos, sem a unção nós definhamos, nós não podemos sobreviver sem unção, não conseguimos vitória sem unção. Amém? Todos nós passaremos por testes. Fala para o vizinho também. Você vai passar por teste. Provações, vales, naufrágios, ataques. E você precisa de unção para isso. Sem unção, a gente vai ter dificuldade para subir o Monte Santo do Senhor. Essa mensagem, se você focar realmente nela, ela vai te trazer fé suficiente para você se livrar de amarras que tem te mantido talvez por décadas. Porque você vai entender realmente quem é você, quem é Deus e o que você tem de propósito. E a partir daqui eu quero te explicar isso. Todos nós somos ungidos. Você sabia? Abre aí na sua Bíblia em 2 Coríntios 1, 21. Amém? Você está anotando? Quem está anotando, levanta a mão, só para eu saber aqui. Quem não está, anote. E quem está anotando, anote. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. A palavra fala que Ele nos ungiu. Todos nós somos ungidos. Todos nós temos uma medida de unção. Fala, eu tenho uma medida de unção. Eu tenho uma medida de fé. É como se fosse assim, para sair com o carro da concessionária tem um pouquinho de combustível, não tem? Quando você pega um carro zero já tem um pouquinho. Às vezes até não dá para ir no posto direito, mas tem um pouquinho para você chegar no... você já larga com uma unção. Você já nasce com isso. Você já nasce com uma quantidade de fé. Porque você precisa se mover, amém? E o que é uma unção? Unção é o transbordar da vida do Messias. Unção é o transbordar da vida do reino. Unção é o transbordar das coisas que o reino proporciona. Unção é o reino? Não. Unção é Deus? Não. Unção é a presença de Deus? Também não. Eu vou dar textos rápidos para você anotar aí. Então escreva. Vai escrever? A unção, primeiro, ela não é um sentimento. Algumas pessoas pensam, eu estou sentindo, cheguei na igreja e não senti nada. Não estou sentindo nada. E aí eu nem entro naquela igreja, eu não fico, não estou sentindo que você é um de Deus, não. Eu já te falei que todos temos unção, então procure perceber qual é a unção do irmão. Mas você pode senti-la. Então, em Atos 1... Desculpa, vamos pular esse texto só para a gente ir mais rápido, porque eu já percebi que eu estou com o horário avançado. Êxodo 33, 18, abre lá. Diz assim, Moisés, ele fala para Deus, então ele diz, rogo-te que me mostre a tua glória. Eu estou em Êxodo 33, Moisés já abriu o mar, o anjo já apareceu, matou todo mundo, já viu as pragas, ele já viu um monte de poder? Já. Aí ele pergunta para Deus, rogo-te que me mostre a tua glória, ou seja, aparece para mim. Estão percebendo que o poder ou a unção não é a presença? No capítulo 34, 5 diz assim, e o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele proclamou o nome do Senhor. Então no verso 33 ele pede a presença, no verso 34 a presença vem. Mas em tudo que ele viveu antes, na sarça ardente, ele nunca viu a presença, ele viu o poder. Eu preciso que você preste atenção nisso. Isso aqui pode definir como você vai agir daqui para frente.
Algumas pessoas olham para situações e para pessoas de Deus e para si próprio e falam, eu não tenho nada de Deus, porque eu não estou vendo poder. Eu não estou vendo o poder manifesto. O poder vai acontecer. A gente vai falar mais sobre isso. Mas o foco não pode estar no poder, pode? O foco tem que estar na presença. Porque depois de você passar por tudo isso, provavelmente você vai se ver como Moisés, sem a presença, insatisfeito. Muitas vezes a gente vê as pessoas falando assim, Deus é bom, Deus é amor. Deus, não é assim? Deus é isso, não é? Olha que incrível isso. É verdade ou não é? Totalmente. Se existe amor é porque Deus é amor, não é? Se existe o bom é porque Deus é bom. É fato ou não é? Então imagine que toda a terra tem que ser afetada por essa bondade e por esse amor, a partir do momento que a presença dele toca a terra. Tudo bem? Mas quando nós vamos ao céu, o que os anjos dizem? Santo. Por que ele não diz amor, love? Por que ele não diz God is good? Por que eles dizem santo? Por quê? Porque essa é a maior atribuição de Deus. Porque se não somos santos, vai ser difícil manifestar o amor dele. Se não somos santos, vai ser difícil manifestar a bondade dele, a misericórdia dele, os valores que estão nele. Então os anjos têm consciência disso e sabem, a palavra santo também quer dizer inteiro, essa é a melhor tradução para mim, tá? Talvez não seja para você, mas a melhor tradução é inteiro, completo, ali dentro tem o amor, a bondade, a misericórdia e tudo que ele tem. Todas as capacidades de Deus estão dentro do santo. E ele pergunta, quem subirá ao meu monte santo? Aqueles que têm... Podemos falar mãos santas e coração santo? Podemos. Mãos completas, obras completas, atitudes completas. Aqueles que fazem aquilo que vê o Pai fazendo? Podemos falar isso? Podemos falar que é aquele que vê, que faz, que cumpre a agenda de Deus? Claro que podemos. Abre a sua Bíblia rapidão, João 14. Corre lá. João 14, verso 16 e 17. Diz assim, e eu rogarei ao Pai, Jesus falando, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco até o final do ano. Como assim não, Carol? Até a consumação, então eu li errado. Fique convosco para sempre, é a minha tradução. Então eu vou dar para vocês o Espírito Santo, e ele vai ficar com vocês até quando, Carol? Para sempre. Eu vou dar o Espírito Santo para vocês. O Espírito Santo é a presença de Deus aqui na terra. Jesus está no céu, amém? E ele falou assim, eu vou te dar a minha presença de novo. Por quanto tempo? Para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Não é todo mundo que vai receber o Espírito Santo, porque não o vê, nem o conhece. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que é possível eu ver o poder de Deus e não conhecê-lo? Moisés passou por isso. Via tudo, operava os milagres. Deus não abriu o mar. Deus falou assim, Moisés, está embaçando por quê? Toca na água. Cadê a vara? O que você tem na sua mão? Não é assim? E o mar se abriu. Tudo bem que tinha um anjo ali para guardar eles, mas aí já é outra parte de Deus que ele falou, eu vou guardar os meus, eu vou fazer justiça. Não falou no 24 de Salmos? Então ele está falando assim, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Tem muita gente que não tem o Espírito Santo, porque não conhece, mas tem poder. Isso fica para outra aula. Tem gente que tem poder, manifesta milagre, fala um monte de coisa, mas não conhece Deus, não conhece o Espírito Santo. Mas vós o conheceis.
Fala, eu o conheço. Porque habita com vocês. O que habita com vocês? Mora com vocês. Quer dizer que mora dentro de vocês? Não. Mora com vocês. Não falou dentro. E estará em vós. Aí é dentro. Mas ele destaca duas coisas. O Espírito Santo vai estar com vocês o tempo todo. Mas naqueles que conhecem ele, ele está dentro. Isso quer dizer que se você é o pior pecador que já existiu na terra, o Espírito Santo anda com você 24 horas. Ele está com você. Quando você está no vale, ele está com você. Quando você está com dificuldade, ele está com você. Quando você faz a coisa mais horrível possível, ele está com você. E é ele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele que fala com você. É ele que gera esperança. É ele que fala assim, ouve as orações que a sua mãe já fez por você, ou um antepassado, ou alguém. Ouve as palavras de fé e de amor que alguém falou já para você. Desiste desse caminho. É o convite que ele está nos fazendo hoje. Desiste do caminho porque eu quero habitar dentro de você. Não quero mais andar com você. Eu quero habitar dentro de você. O Espírito Santo é a presença de Deus, permanente. Abre em Atos 1:8. Mas recebereis poder. Em algumas Bíblias vai falar virtude. De quem? Você vai receber poder de quem? Fala forte, gente. A gente está falando da pessoa mais importante na terra. Vocês vão receber poder Vocês vão receber poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Aonde ele vai depositar o poder? Onde? Ajuda aí. Não. Sobre vós. Por isso que é possível manifestar poder, por exemplo, como um rei Dario, que não é um homem de Deus, receber poder para levar um povo. O Espírito Santo está com ele e o poder de Deus, do Espírito Santo sobre ele, mas não habita nele. É uma aula longa, mas está na sua Bíblia. Então você tem poder sobre você, você pode ter o Espírito Santo com você, mas a pergunta que eu quero te fazer, o Espírito Santo habita em você? Porque o Espírito Santo, quando João é avisado que o Messias viria, ele fala assim, para você saber que é o Messias, você vai ver que ele vai descer como uma... Não fala isso. Ele fala, vai descer e vai permanecer. João provavelmente já tinha visto muitas vezes o Espírito descer sobre alguém quando ele batizava e a pessoa ser liberta, receber poder, ser curada. Devia ter visto muita coisa. Jesus, quando curava as pessoas, não quer dizer que ele punha o Espírito Santo da pessoa, quer dizer que ele libertava. Porque o poder que tem em você liberta pessoas. O poder que tem em você salva pessoas. O poder que tem em você cura pessoas. O poder que tem em você... Então, quando eu recebo o poder, não é para mim, é para você. Todo o poder que vocês receberam não é para vocês. Sabe por que às vezes a gente não cura pessoas? Porque a gente quer curar, mas está fazendo uma selfie. A glória é para a gente quer aparecer, a gente quer pregar para a gente aparecer, a gente quer cantar para a gente aparecer, a gente quer um movimento de jovens, de velhos, de crianças, para a gente aparecer. E aí não tem poder, tem às vezes sabedoria humana, e às vezes o poder até opera pela misericórdia de Deus e salva pessoas, e cura pessoas, e liberta pessoas. O Senhor não está querendo saber o que você pode fazer hoje, Ele quer saber se você quer Ele, se você quer subir o Monte Santo dele e ser enchido. Mas essa subida é free solo, é desgarrar de toda arrogância, todo orgulho, toda prepotência. É isso que é um coração puro. Tudo que pode te sustentar
é voltar a ser como criança, é ser um verdadeiro adorador, porque o verdadeiro adorador, ele não adora cantando, ele adora conduzido pelo Espírito Santo. Você não pode adorar a Deus se o Espírito Santo não te conduzir a isso. Então a verdadeira adoração vem do rios de água viva dentro de você. Esse é o tempo para essa casa. A presença do Senhor é real. Então a presença, eu alcanço ela. Segura mais uns minutinhos, por favor. A presença, eu alcanço ela quando eu leio a palavra. Porque quando eu leio a palavra, ela começa a entrar em mim, é íntimo, é pessoal. E ela começa a dizer quem eu sou. Quando eu o adoro. Sabia disso? E quando eu tenho comunhão. Nesses momentos eu começo de verdade a ter a presença do Senhor. Aqueles que não têm comunhão, eu quero te dizer, você tem sido roubado, o Espírito Santo tem sido roubado de você. Porque a presença do Espírito Santo em você te induz à comunhão, te induz a usar o poder dele, te induz a servir. Agora o poder ou a unção, ela não é para mim ou para você, ela é para o outro. Então quando eu curo, quando eu quando eu manifesto qualquer coisa do reino, é para o outro, não é para mim. Por isso que o maior no reino é aquele que serve mais. Então quanto mais poder você recebe, é para servir mais, é para cuidar de mais gente. Não é para mim, nem para você. Amém? Então a presença aponta para quem eu sou. Ler a Bíblia, comunhão e adoração vai mostrar quem eu sou. E vai mostrar quem ele é, porque é uma intimidade. É ele que diz quem eu sou. Tem gente que quer saber o propósito indo para os sinais, para o poder. Eu já tenho poder para isso, eu tenho capacidade para isso, então quer dizer que eu sou isso. Quero te sugerir aí ao contrário. Relacionar com ele e ele vai te dizer quem você é. E ele vai te encher de mais poder ainda para você fazer. Então, a presença aponta quem eu sou e quem ele é. E o poder manifesta o que eu devo fazer. Faz sentido para você? Há salvação pela imposição de mãos? Posso orar por você e você ser salvo? Fala não. Não, eu não posso salvar alguém porque eu orei pela pessoa. A pessoa é salva quando ela diz quem ela é e quem ele é. Presença, relacionamento, conexão. Não existe poder porque você curou alguém e ele foi salvo. Não. Você está salvo. Você está na presença do Senhor. Você vive com ele dentro de você. Um dos sinais da salvação é isso. Não é o poder. A gente veio discutindo, eu e a Graça, sobre isso. Mas como que eu muitas vezes manifesto poder e eu não tenho Deus? Cara, te dou um monte de prova. Não cabe hoje, mas procura na sua Bíblia. Você vai ver um monte de gente operando assim. Poder. Abacuque 3,4 diz assim: seu resplendor era como a luz do sol, raios relampejavam de sua mão, onde se escondia o poder. O poder de Deus se esconde na presença dele. Você quer poder? Você quer sinais? Você quer que os milagres se manifestem? O que eu tenho que fazer? Subir ao Monte Santo, entrar na presença dele, entrar no Santo dos Santos, e os milagres vão te seguir. Pensa como Adão. Adão recebe de Deus no Éden a presença, recebe de Deus o poder, e Deus fala assim: agora domine, governe a terra toda. Então quando Adão andava, a terra ia recebendo a presença de Deus e o poder de Deus. Onde ele passava, ele ia mudando as coisas e arrumando as coisas. A presença de Deus ia organizando. Tem um passo para a gente entrar nessa presença. Eu quero te convidar para ficar de pé. Kathleen Kuhlman diz... Benny Hinn diz que quando ele andava com Kathleen Kuhlman... Quem conhece Kathleen Kuhlman? Kathleen Kuhlman é aquela mulher que quando começava o serviço, a igreja, o culto, as pessoas eram curadas a 3 quilômetros. Isso são milhares, não são
dezenas ou centenas. Talvez a mulher que mais manifestou poder na terra, em todos os tempos. E aí Benny Hinn diz que ela começava a pregar, e ela pregava, e ela, depois de às vezes 40 minutos, meia hora, muita gente estava dormindo. E ele ficava pensando assim, quando é que ela vai liberar o poder da presença? Porque ela estava cheia. E quando ela começava a liberar poder, a casa caía. Então a gente precisa das duas coisas aqui. Benny Hinn também conta que um dia ele recebeu um telefonema de um grande pastor famosíssimo. E o pastor falou assim, Benny, eu estou com câncer, é muito grave, e eu quero que você venha aqui fazer uma cruzada na minha igreja. E que nessa cruzada, quem sabe quem é Benny Hinn? Sim, milagres. Aí ele falou assim, venha para cá e você vai orar pelas pessoas. Eu vou ficar no cantinho, você não conta para ninguém que eu estou com câncer, nem minha mulher sabe. Mas aí você ora por mim lá no cantinho para eu ser curado. Mas não fala para ninguém. E aí o Benny orando pela igreja e sabendo que ele precisa orar pelo pastor, porque o pastor ia cuidar de outras pessoas, então eu preciso liberar o pastor. E Deus falava assim, não ore por ele. Não, mas não ore por ele. Ele está buscando o Benny Hinn, ele não está buscando a minha presença. E depois de um bom tempo, esse pastor se rendeu à presença do Senhor. Benny Hinn não precisaria mais orar, porque a cura era liberada a partir dali. E eu quero que você comece a dizer para o Pai agora, quais são os montes, os El Capitans, que você não tem conseguido vencer. E dizer para Ele assim, Pai, eu vou me render. Porque a subida do monte é render todas as minhas capacidades e entrar na sua capacidade. Entrar no teu poder, entrar na sua unção, entrar na sua cultura, entrar na sua fé, entrar na sua sustentação, entrar no seu amor, entrar na sua santidade. E hoje eu vou fazer uma declaração. Repita essa declaração comigo. Hoje eu faço uma declaração. Pai, você me fez santo para entrar na tua presença. Eu nego toda mentira, todo roubo, toda seta que diz que eu não sou digno de entrar na tua presença. E eu entro agora, rendendo toda a minha força, toda a minha capacidade, toda a minha sabedoria. Eu rendo as minhas estruturas mentais. Eu quero aprender a me render. Eu me liberto das minhas ferramentas, dos meus métodos, e eu declaro que sou livre. E começo a subir sozinho agora. Só preciso de você para subir.